consegui enxergar pouco. Peraí. Então, Bom dia. Nossa aula de hoje nós vamos revisar mais uma vez o conteúdo de fatoração de polinômios. Eu deixei uma atividade segunda-feira na plataforma, né? Quem não conseguiu copiar na plataforma, eu vou dar um tempinho agora para poder copiar a atividade e nós vamos corrigir e fazermos juntos, ok? Vou explicando, qualquer dúvida pode perguntar. Essa atividade é sobre fatoração de polinômios, que também é o nosso conteúdo do exercício avaliativo. Nosso exercício avaliativo, nós já estudamos, né, esse bimestre. Operação com polinômios, adição, subtração, multiplicação e divisão. Falamos sobre os produtos notáveis, quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, e também a fatoração, os 4 tipos que nós vamos revisar agora. Na próxima aula, vamos utilizar o livro também. Essas revisões que eu passo, né, esses exercícios complementares também do caderno, é muito bom para que você, quando for estudar, você refaça essas atividades propostas no caderno, para poder treinar, praticar, qualquer dúvida é só perguntar, ok? Vou compartilhar a tela, prepara aí o caderno, sobrando um tempinho, nós vamos utilizar o módulo 2 hoje, ainda sobre o conteúdo fatoração, tá? Mas por enquanto, o caderno. Vamos lá. Ó, exercício de revisão 2, fatoração de polinômios. O número 1, ele fala da fatoração pelo termo comum, para colocar em evidência. Então, eu coloquei aqui no número 1 um exemplo de fatoração por evidência, e vocês devem copiar da letra A até a letra F, deixando uma ou duas linhas em cada um. 2 minutinhos para poder copiar o número 1, que eu vou corrigir. Aí depois eu vou dar mais um tempinho para o número 2, para fazermos juntos e assim por diante, tá? Quem não copiou, não conseguiu copiar na plataforma a atividade, tá aí para vocês agora para copiar o número 1. 2 minutinhos aí. Francis, Oi. o primeiro exercício de revisão é do dia 2. E é porque agora eu não estou com as datas aqui. Eu passei um exercício de revisão sobre operação com polinômios. Depois eu passei um ou dois de produtos notáveis. E esse é de fatoração de polinômios. Tá? Todos os exercícios do caderno é bom você refazer e estudar para o nosso exercício avaliativo. Vamos lá, copiando quem não conseguiu copiar na plataforma. Vamos lá, copiando o número 1, da letra A até a letra F. Pode deixar aí duas linhas, tá? Eu vou corrigir e fazer junto com vocês.
Vamos lá, copiando o número 1 para a gente poder corrigir. Bem, no número 1, letra A, a fatoração pelo termo comum, vou colocar aqui, ó, do lado. Primeiro passo é você identificar qual é o termo comum. O que tem no primeiro termo, que também tem no segundo. Alguém pode identificar para mim qual é o termo comum da letra A? Nós temos ali MX mais MY. Qual é o termo comum? Que tem de igual nos dois? É o M. Então, o M fica do lado de fora e dentro do parêntese quem sobrou. Se eu tiro o M desse primeiro termo, sobra apenas o X. Repito o sinal. Se eu tiro o M do meu segundo termo, sobra apenas o Y. Na fatoração, gente, é importante lembrar que não precisa fazer distributiva, não precisa calcular o valor de X, nem de Y, nem de M, nem de nenhuma letra. A fatoração é apenas a representação de um produto. Então, nós temos apenas que escrever a multiplicação que corresponde àquela determinada questão, tá? Então, na letra A resposta é M, que é o termo comum, vezes o parêntese com quem sobrou, o X mais Y. Apenas isso, não tem que fazer distributiva, não tem que somar, não tem que calcular mais nada. É só para escrever, tá? Na letra C aqui, o termo comum é o X, correto? O que eu estou escrevendo de vermelho, gente, escreve a lápis, porque é a resposta. Se eu tiro o X do primeiro termo, sobra o 2A, mais... Se eu tiro o X do segundo termo, 3B. Na letra E, além do A, nós também podemos destacar o termo comum 8. Por quê? Porque 24 é a mesma coisa que 8 vezes 3. Então, nosso termo comum aqui, além do A, é o número 8. Dentro do parênteses, quem sobrou? Se eu divido 24A elevado a 2 por 8A, sobra o 3A. Quando eu falo aquele que sobrou, como eu falei lá na explicação, é só você pegar o primeiro termo, dividir pelo termo comum. Aí você acha o primeiro termo que sobrou. Repete o sinal, pega o segundo termo, divide pelo termo comum, aí vai sobrar apenas o X. Essa é a resposta da letra E. A letra B, o que tem em comum nos dois? O A. Dentro do parênteses, quem sobrou? 2A, se eu tiro o A, sobra 2, mais, se eu tiro o A do segundo termo, sobra o B. A vezes 2 mais B. Na letra D, nós vamos identificar o número e a letra também.
Professora? Oi? Estou esperando. Todo mundo já copiou? Já. Então, aqui na letra D, além do A, nós também temos o 10 como termo comum, porque 20 é a mesma coisa que 10 vezes 2. Então, o termo comum fica 10A. Dentro do parênteses, quem sobrou? Se eu faço 10A ao quadrado dividido por 10A, eu tenho A menos 20A dividido por 10A, 2. Na letra F, além do A, eu também tenho o B igual, tá? Só que quando eu coloco sem expoente. Ok? Eu vou colocar o A e o B igual. Ó. Dentro do parênteses, quem sobrou? Aqui vai sobrar o 7 e o A. Mais o 8 com o B. Mais uma vez, gente, lá no nosso exercício avaliativo, você vai identificar, tá? Qual tipo de fatoração você vai usar. Mas geralmente vem na ordem, tá? Se tiver o fator comum, você coloca ele do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Mais 2 minutinhos para o pessoal que não copiou, copiar a correção do 1 e o número 2. Na número 2, eu preciso que você deixe 3 linhas para cada alternativa, porque o agrupamento, nós temos 2 passos, tá? Vamos lá. Na número 2, deixa 3 linhas. Vou até colocar aqui embaixo, porque senão não vai dar para colocar a resposta do lado. Copia aí a número 2, letra A, B e C. Se copiar do jeito que está, pode deixar 2 linhas apenas, tá? Uma para evidência e a outra para resposta. 2 minutinhos aí para poder copiar o número 2. Francis, Oi, querida. pode explicar a letra F de novo? Letra F ou a letra E? F. F de foca? Aqui. O A, ele aparece nos 2 termos e o B também aparece nos 2 termos. Então, o termo comum é A e B. Dentro do parênteses, quem sobrou? Se você pegar 7A elevado a 2B e dividir por AB, lembra quando a gente divide o número e diminui a letra? Então, vai sobrar o 7. Se eu tirar um A daqui e o B, vai sobrar o 7 e outro A, porque aqui eu tenho 2. A mesma coisa no segundo termo. Se eu tirar o A daqui e um B, vai sobrar o 8 com o B que sobrou também. É só você diminuir as letras. Ok? Ok. Não ouvi. A letra Tá ruim o seu áudio, não sei se é a conexão. A letra E. Letra E. Na letra E, além da letra A, eu tenho 8 como termo comum, porque 24 é a mesma coisa que 8 vezes 3. Então, eu vou ter um 8 aqui, escondido, né? E esse 8 aqui também. 8A é o termo comum. Aí, se você fizer 24A elevado a 2 dividido por 8A, você vai dividir os números e diminuir a letra. Aí vai ficar 3A. Aqui eu tenho 8AX dividido por 8A, sobra apenas o X. Francis, Oi, é para mim copiar?
Você já copiou na plataforma? Não. Então tem que copiar. Quem não copiou essa atividade na segunda-feira lá na plataforma, tem que copiar esse exercício de revisão, tá? O que tá de vermelho são as respostas, você coloca lápis. Eu sei, eu copiei número 1, só que eu não sabia que era para copiar o número 2. É, para copiar o número 2 agora, para a gente poder corrigir. Vamos lá. Na número 2, letra A, o que tem de igual nos dois primeiros. Lembra que no agrupamento eu falei? Eu vou fazer a evidência dos dois primeiros, depois eu faço dos dois últimos e no final eu coloco a resposta. Então, colocando o termo comum em evidência dos dois primeiros, o termo comum é o A, dentro do parênteses quem sobrou? X menos Y. Repito o sinal de mais, vou fazer a evidência dos dois últimos. O que tem de igual nos dois últimos é o B, sobra X menos Y. Ok? Igual. Minha resposta final é o parêntese igual, que eu falei para vocês que toda vez que nós colocarmos em evidência vai ter um parêntese igual, vezes o parênteses com os termos do lado de fora. Que no caso da número 2, letra A, o termo que está do lado de fora é o A mais o B. Então, ó, essa é a resposta. Tem aí a primeira parte e a segunda parte da resposta. De novo, a fatoração por agrupamento, eu vou fazer a evidência dos dois primeiros, já coloquei ali, mais a evidência dos dois últimos. Já coloquei aqui também. E eu vou multiplicar esses termos. O parêntese igual vezes o parênteses do termo que está ali dentro. Na letra B, o que tem de igual nos dois é o 5A. Sobra o X menos Y. Mais o que tem de igual nos dois últimos, o B. Sobra o X menos Y. Igual. O que tem dentro do parêntese igual, vezes do lado de fora. Ok? Copia a letra A e a letra B para a gente poder fazer a C e a D. Quem não fez e já copiou a C e a D, um tempinho para poder fazer. Porque eu corrigindo e explicando, você pode achar que entendeu e não entendeu, então tenta fazer para a gente ter certeza.
né? Como eu falo sempre, matemática, quanto mais a gente praticar, menos dificuldade nós vamos ter. Matemática só aprende praticando, não tem como decorar. Vamos lá, faz o termo comum e evidência dos dois primeiros e depois dos dois últimos. Na letra C. Na letra C, o que tem de igual nos dois primeiros é o x, dentro do parênteses, quem sobrou? X mais 5. Repito o sinal de mais. O que tem de igual nos dois últimos é o A, sobrou x mais 5 dentro do parênteses. Parêntese igual, vezes o que está do lado de fora. Na letra D, o que tem de igual nos dois primeiros, além do A, também é o número 3, tá? Porque 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, 3A do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. É 3A, desculpa, 2A. Peraí, vamos lá. O 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, então 2A é o termo comum. Dentro do parênteses, quem sobrou? 3A mais o B. Sinal de menos ali na frente, que é o termo do meio. Os dois últimos, o que tem de igual é o C. Dentro do parêntese sobra 3A mais B. O parêntese ficou igual, vezes o que está do lado de fora. 3A mais B vezes 2A menos C. Ok? Vamos lá. Copiando a correção da número 2 e copiando a número 3. A número 3 é a diferença entre dois quadrados, vai fazer a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Coloca o resultado, um parêntese mais e o outro parêntese menos. Vamos lá.
Copiei o número 2, copiando o número 3. Quem já copiou já pode fazer, tá? 2 minutinhos aí. Vamos lá? Todo mundo já copiou o 3? Copiar a correção do 2, não copia só a resposta, tá, gente? Copia o cálculo para na hora de estudar entender da onde que saiu o resultado. Na número 3, a raiz quadrada de 81a elevado a 4 vai ficar 9a elevado a 2. Por quê? A gente faz a raiz quadrada do número e divide a letra por 2. Aí eu boto um parêntese mais e o outro menos, né? A raiz quadrada de b elevado a 6, a raiz quadrada da letra a gente divide por 2. Então, vai dar b elevado a 3. É um parêntese mais e o outro parêntese menos. Coloca aí para mim. Toda vez que você fizer a raiz do primeiro e a raiz do segundo, você vai botar esses resultados, um parêntese somando e o outro parênteses subtraindo, ok? Na letra C, a mesma coisa. Raiz do primeiro, raiz do segundo, um parêntese mais e o outro menos. Vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado, porque a letra a gente divide por 2, né? Bota um parêntese mais e o outro menos. A ordem não importa, tá? Se você vai botar o primeiro positivo e o segundo negativo, não tem problema. Na letra B, raiz do primeiro e raiz do último. A raiz de 1 é igual a 1, tá? Não esqueça. Quando a letra já está elevada a 2, a gente retira o expoente quando a gente faz a raiz quadrada, tá? Porque ficaria 2 dividido para 2 dá 1. Aí o x fica sem expoente. Na letra D, a mesma coisa. Raiz do primeiro, raiz do último, um somando, o outro subtraindo.
Foi? Já fizeram? XY menos 4AB vezes XY mais 4AB. Deixa eu botar a letra D aqui embaixo, porque não vai dar a resposta aqui, que é um pouco maior, tá? Quando faz a raiz quadrada da letra, não esqueça de mudar os expoentes. Vou suspender um pouco a tela aqui para copiar a correção da 3 e copiar o número 4 também. O número 4 vai até a letra D, tá? Só um minutinho. Deixa só o número 3 aqui por enquanto. Para quem não copiou, copiar a correção e copiar a número 4. A número 4 vai até a letra D. Copia a número 3, que aí eu vou suspender a tela para a gente fazer a número 4, tá? Qualquer dúvida, gente, pergunta, não fica guardando informação, não. Prof, na número 3, mesmo com aquela explicação, na hora que eu ia fazer, eu não entendi nada. A número 3, mas você conseguiu entender agora? Não. Tem que fazer a raiz do primeiro e a raiz do segundo. A raiz quadrada, normal. Aí você vai botar a resposta, um parêntese somando e o outro parêntese subtraindo as respostas. Você vai fazer a raiz quadrada do número e a letra você divide por 2. Ó, a raiz quadrada de 81 é 9. E o A4 dividido para 2 vai ficar A2. E o B6 dividindo por 2, eu tenho o B3. Ah, Entendeu? tá, entendi. A raiz Obrigado. quadrada da letra é só dividir o expoente por 2. Foi? Todo mundo já copiou a correção da 3 mais uma vez. Na número 3 nós temos dois termos. Francis, Oi? você pode esperar rapidinho que eu tô terminando? Espero. Termina a 3 para a gente poder copiar a número 4.
Foi? Já posso passar para o número 4? Suspender aqui, tá? Número 4, copia aí para mim a letra A, B, C e D. Na número 4 é um trinômio. Trinômio eu tenho 3 termos. Para eu fatorar o trinômio, eu vou fazer a raiz do primeiro e do último. O termo do meio a gente ignora, tá? Copia aí rapidinho a letra C e D para a gente corrigir. Quantas linhas, professora? Pode botar a resposta do lado. Uma linha só tá bom. Bem, número 4, letra A. Nós vamos fazer a raiz do primeiro, a raiz de A elevado a ao quadrado A, sinais iguais mais, raiz do último 1. Coloco o elevado a 2. Para fatorar o trinômio, nós vamos fazer a raiz do primeiro e a raiz do último. Colocar o resultado ao quadrado. Se os sinais forem iguais, é quadrado da soma. Se os sinais forem diferentes, como na letra B, vai ser o quadrado da diferença. Então, raiz de 1, menos 4x ao quadrado vai ficar 2x ao quadrado. Ok? Desculpa, o ao quadrado é do lado de fora, tá? Deixa eu botar aqui em vermelho. Apenas a raiz do primeiro e do último, tá? Na letra C, raiz do primeiro mais a raiz do último, porque os sinais são iguais. Letra D, raiz do primeiro, tem que fazer a raiz do número e da letra, menos a raiz do último. Ao quadrado, não esqueça, tá? No exercício avaliativo, todos esses, se a letra não tiver ao quadrado, se errar o sinal, cada coisinha errada vai perdendo ponto, tá? Tem que colocar tudo direitinho. Copia aí o número 4, 2 minutinhos para copiar o número 4. Francis, quando é trinômio quadrado perfeito, sempre vai ser elevado a 2 no final? Sim, sempre.
Oi, todo mundo já copiou o número 4? Vou aguardar mais um pouquinho, tá? Tem alguém que tá perdido, não conseguiu copiar um, nem o 2? Hein, gente? Todo mundo conseguiu copiar direitinho? Esse exercício de revisão é muito importante porque é conteúdo da prova, hein? Todo mundo conseguiu copiar do número 1 ao 4? Outra coisa importante que eu sempre estou falando com vocês é para não ficar tirando print da tela, dizendo que vai copiar depois, porque se depois nunca chega, o caderno não fica em dia, vai acabar se prejudicando, tá? Copia tudo direitinho, eu dou tempo suficiente. Qualquer coisa eu volto na tela. Vamos lá, todo mundo já copiou? Posso finalizar? Ok? Vou finalizar aqui, tá? Então, gente, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Com a correção dessa atividade de revisão. Teríamos 2 minutinhos para poder fazer o livro, não vai dar tempo. Então, eu vou fazer a chamada de novo para verificar o pessoal que entrou aí após a chamada. E na próxima aula, a gente faz a atividade proposta do livro, tá? Quem já respondeu a chamada, pode, e já copiou, pode sair, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Só vou chamar aqui quem não me respondeu. Andiara, Caio, se estiver presente, só me avisar. Tchau, professora. Tchau, amor. Isabel Tchau, professora. Henriques. Tchau. Tchau, Cris. João Vitor Coelho e Vidipó. Lohan. Maria Eduarda e Igor. Tchau, Francis. Ok, beijinhos. Até a Tchau, próxima. Francis. Beijos, tchau.